Muito bem, todos vocês, feliz sábado, feliz ano novo, que a graça e a paz de Cristo alcancem a todos nesta manhã e que neste ano que começou há poucos dias, os planos de Deus se cumpram, se realizem na vida e na família de cada um de nós. Amém? Amém. Muito bem, é muito bom estar aqui com vocês nesta manhã. Já são 2 anos e meio que deixamos esta comunidade e ao olhar agora para vocês eu posso perceber e notar que dentro da igreja nasceu uma nova igreja, vários rostos novos, gente nova que está chegando. Saibam os que estão chegando aqui, ou os que estão aqui há pouco tempo, que esta igreja, ela é uma bênção. Nós passamos aqui 4 anos e foram anos muito especiais, anos onde nós fomos abraçados, fomos abençoados pelo convívio aqui com os irmãos, com essa igreja. Eu posso dizer a vocês que Lancaster fez a diferença na minha vida, da minha família, e nós levamos e continuamos em nosso coração, levando desta igreja amigos para a eternidade. Eu estava essa semana aqui de férias e lembrando dos momentos que passamos como família nesta igreja. Me lembro da pandemia, foi um desafio. Nós passamos todo o período da pandemia aqui com vocês. Eu me lembro que eu estava numa classe, escola sabatina aqui. Me lembro do Tony, do Marco, da Terezinha, do Alcidone. E ficamos quase 1 ano nos reunindo, a nossa classe de forma online. E naquele período de tanta dúvida, de tanta preocupação, aquela classe, ela fez uma diferença muito grande em minha vida. Me lembrei também essa semana, meu filho Mateus foi batizado nessa igreja. E foi feito em um sábado que foi o último culto no antigo auditório. E estava então me lembrando desse dia especial, portanto, são muitas as memórias que nós temos deste lugar e muitas memórias felizes. E agora, como já foi dito aqui pelo Jaziel, nós estamos do outro lado do país. Nós não fugimos, tá bom? Fomos chamados para lá, estamos lá na Washington Conference, em 2 igrejas, a Igreja Adventista Brasileira em Seattle e uma outra igreja, Seward Park Church. E muitos me perguntaram essa semana: Lucas, como que é lá? É muito diferente? E eu digo para todos: olha, é muito diferente. Uma das diferenças principais é que na costa oeste não tem Dunkin' Donuts. Então, se você gosta, lá talvez não seja para você o melhor lugar. E as diferenças culturais, geográficas, de imigração também são muito grandes. Por exemplo, a nossa igreja brasileira é a única igreja brasileira em toda a União do Noroeste do Pacífico. Eu sou, na minha conferência, o único pastor de fala portuguesa, o único pastor, obrigado Ricardo, então assim, é muito diferente, mesmo a comunidade hispânica lá, é muito menor do que nós temos aqui. Então lá nós temos muitos russos, muitos asiáticos. Então a diferença cultural, a diferença em termos de imigração é muito grande. E a gente sabe, nós já sabíamos que Massachusetts pra gente é praticamente Brasil, né? Nós temos aqui uma quantidade imensa de brasileiros, nos sentimos em casa. E a verdade é que assim, essa ideia de casa, ela é bem interessante. Nós já saímos do Brasil faz um pouco mais de 6 anos. Esse ano nós voltamos ao Brasil pela primeira vez e buscamos então entender como seria o momento de encontrar a família, os amigos, os lugares onde nós moramos. Nós passamos aqui 4 anos, estamos na costa oeste há 2 anos e meio. E o que eu estou descobrindo nesta minha experiência? Estou descobrindo que casa não é um lugar. Casa não é um lugar. Casa é um estado de espírito. A verdade é que não importa onde você está, se você está rodeado de pessoas que te amam,
e de pessoas as quais você ama, ali você estará em casa. Então, na minha experiência com a minha família, eu tenho percebido isso. Se estamos no Brasil, estamos em casa. Se estamos em Seattle, estamos em casa. Se estamos em Lancaster, estamos em casa. Porque não é o lugar, são as pessoas. E aqui nesse lugar nós nos sentimos muito em casa. Como eu disse, lá somos uma igreja pequena, uma comunidade pequena, e estamos precisando de ajuda lá. Inclusive eu sei que aqui em Lancaster nós temos muitos dons, muitos pianistas, né, Ricardo, Renato? Estamos à procura de contratar um pianista lá para a nossa igreja, tá bom? Depois podemos conversar aí, Renato, um part-time, algo assim, tá bom? Nós estamos precisando de ajuda lá, mas Deus tem nos abençoado ricamente lá em nossa experiência, em nosso ministério ali naquela região. Muito bem, abra sua Bíblia, vamos à Bíblia, Romanos capítulo 8. Romanos 8. Esse ano que passou, em minhas igrejas, nós gastamos todo o ano conversando sobre temas nesta carta. A carta de Paulo aos Romanos, que os teólogos vão chamar de o Evangelho segundo Paulo. E sabe, eu não sei o sentimento de vocês, mas todas as vezes que eu vou para a Bíblia, que eu leio a Bíblia, ou que eu releio a Bíblia, eu tenho no meu coração o seguinte pensamento: como eu ainda não sei. Já li a Bíblia várias vezes, de capa a capa, e todas as vezes que eu me deparo novamente com o texto, o que vem à minha mente é como eu sou pequeno diante da infinidade de coisas que Deus tem para me revelar. E esse ano que passou, estudando capítulo por capítulo, verso por verso, esta carta, eu me deparei mais uma vez com esta realidade. Eu queria dar a vocês aqui um conselho de amigo. O ano começou há 4 dias e eu queria convidar você para que neste ano você dedique, quem sabe, um pouco mais do seu tempo à palavra. No passado, éramos chamados de o povo da Bíblia. Alguém nos chamava, ou nós mesmos nos chamávamos de o povo da Bíblia. E a minha sensação é que com o passar do tempo, as coisas têm mudado. E o povo da Bíblia me parece que tem deixado este apego, esse zelo por aquilo que diz a palavra de Deus. É muito importante estarmos aqui, ouvirmos boas pregações, e vocês têm trazido para esse púlpito, têm acompanhado pela internet os melhores pregadores da língua portuguesa. É muito importante estarmos aqui, ouvirmos boas pregações, recebemos pela rede social, pelo celular, mensagens motivacionais, conteúdos de Deus, vídeos, mas nada substitui o nosso estudo individual, o nosso tempo individual, nós e a Bíblia. Portanto, eu quero motivar você para que neste ano você possa dedicar mais tempo, porque sabe, Deus não fala só com os pastores, Deus não fala só com os pregadores, Deus fala com você. E o jeito que Deus fala com você é através da palavra dele. E o que eu trago aqui é o entendimento, é o que Deus já falou para mim, mas o Deus que falou para mim quer falar com você, a sua mente, a sua individualidade. Portanto, é crucial que você dedique tempo para estudar, para conhecer e para se aprofundar. Romanos 8, verso 31, vamos ao texto. Antes, porém, faremos mais uma oração. Oremos. Querido Pai, que privilégio estarmos em Tua presença nesta manhã, neste bom lugar. E nesse momento nós iremos à Bíblia e compreendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. E nós queremos, através da Bíblia, conhecer a Tua vontade, conhecer os Teus planos, conhecer mais sobre a salvação oferecida
a cada um de nós. E, portanto, Pai, nesse momento, nós queremos ter a mente tranquila, o coração preparado para ouvirmos a sua voz. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Romanos 8, verso 31 em diante, diz assim a minha versão: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Verso 34: quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, nudez, perigo ou espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou bem convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? O texto que lemos, ele começa com uma pergunta crucial, e a pergunta de Paulo é: que diremos, pois, diante destas coisas? E alguém então poderia querer perguntar a Paulo: Paulo, que coisas? De que coisas você está falando? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Paulo, que coisas são essas? E estas coisas são justamente as coisas que Paulo está tratando em sua carta aos Romanos, entre o capítulo 1 e o capítulo 8. Nós não iremos ler os versos, mas se você voltar, por exemplo, a Romanos 1, entre os versos 1 a 5, Paulo vai explicar, Paulo vai dizer que o tema, que o conteúdo da sua carta é o que ele vai chamar de o Evangelho de Deus. E ao falar sobre o Evangelho de Deus, Paulo vai dizer que esse Evangelho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 1 ainda, Paulo dará a chave hermenêutica para o entendimento desta carta, que é a relação entre Adão e Jesus. Paulo vai dizer que em Adão nós estamos alienados. No verso 18 do capítulo 1, Paulo dirá que a ira de Deus, ela se coloca sobre a maldade, sobre o pecado, sobre os filhos de Adão, ou seja, quando nós estamos em Adão, a ira de Deus está sobre nós. Se você andar um pouquinho mais, capítulo 3, Paulo vai nos falar sobre a condenação da lei. Romanos 3:20 nos dirá que ninguém será declarado justo pelas obras da lei. A lei não é o caminho que nos leva a Deus, embora Paulo também dirá que a lei é santa e o mandamento de Deus é santo, justo e bom. A lei de Deus revela o padrão moral de Deus, mas a verdade é, nenhum de nós, filhos de Adão, é capaz de chegar ao padrão moral de Deus, ou seja, a lei de Deus nos mostra que não chegaremos à estatura daquilo que Deus quer que nós sejamos. Então, essa lei, ela nos condena. Se caminharmos um pouquinho mais, chegamos a Romanos 4. E em Romanos 4,
Paulo vai ensinar a sua igreja que a promessa da aliança, que a promessa da graça de Deus é para todos, judeus e gentios. Havia, vocês sabem, um conflito na primeira igreja. Havia uma conflagração teológica, uma disputa entre judeus e gentios. Os judeus compreendiam de certa maneira de que por serem judeus, por terem a promessa abraâmica, eles gozavam de algum tipo de uma espécie de um favor especial de Deus para eles. E então, Paulo vem ensinando a igreja em Romanos 4, de que não há vantagem alguma em ser judeu. Sabe por quê? Porque em Adão, por sermos filhos de Adão, todos nós estamos debaixo de uma mesma condição, a condição de pecadores. Romanos 3:23 nos diz, porque todos pecaram. Esta é nossa condição, não há vantagem. O judeu não está em melhor condição por ser quem é, por crer naquilo que crê, porque o judeu ainda é ser humano, e se é ser humano, ele ainda está debaixo da maldição do pecado de Adão. Portanto, Romanos 4 nos ensinará de que ninguém é melhor, não há vantagem. Chegamos em Romanos 5. E Paulo vai nos ensinar de novo na ideia entre Adão e Jesus, de que pelo erro de um só homem, esse homem Adão, o pecado, a morte, o sofrimento passaram para todos, mas, aqui vem a bênção, ouça bem, pela obediência de um só homem, a justiça e a salvação também veio para todos os seres humanos, amém? Embora Paulo reconheça que em Adão exista pecado e morte, Paulo nos ensina também que a vida que Jesus nos traz, através de sua morte e ressurreição, é muito, mas muito maior do que a morte que temos em Adão. Em Adão estamos mortos, e em Jesus estamos vivos, e por isso Paulo dirá, onde abundou o pecado, aconteceu o quê? Superabundou a graça. Romanos 5:8, Paulo nos ensina que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Amigos, a salvação é um projeto de Deus. A salvação é Deus agindo em nosso favor, começo, meio e fim. É Deus por nós. Chegamos a Romanos 6, onde Paulo vai nos ensinar dizendo, olha, já que vocês ressuscitaram com Jesus, já que vocês aceitaram a Jesus, já que vocês vivem a nova vida em Jesus agora, vocês precisam viver como aqueles que conhecem a Jesus. E Paulo vai dizer também que o que nós chamamos de vida eterna, de acordo com Romanos 6:23, é o que? É dádiva, é presente de Jesus para a gente. Romanos 7, chegamos a Romanos 7, onde Paulo admite que mesmo após receber a salvação, mesmo após receber a vida em Jesus, Paulo chega ao entendimento de que, na verdade, Adão continua lá. E esse é, talvez, o grande problema de nossas vidas, ou o grande paradoxo de nossas vidas. Nós aceitamos a Jesus, amém? Nós caminhamos com Jesus, amém? Nós seguimos a Jesus. Cristão é aquele que segue a Cristo, certo ou errado? Nós seguimos a Jesus, mas quando olhamos no espelho, o que nós vemos? O Lucas de sempre ainda está lá, Marcos. O pecado continua lá. Adão continua lá. E aí,
No verso 24, Paulo clama: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É um clamor de agonia. Interessante que em Romanos 5, verso 1, Paulo havia dito que agora nós temos paz com Deus. Temos paz com Deus, mas Paulo ainda clama entendendo a sua condição. E justamente no capítulo 8, verso 1, olha que interessante. Paulo começará dizendo assim, um dos versos que eu mais amo na Bíblia: não há condenação para os que estão em... Ele diz 2 versos antes: miserável homem que sou, quem me livrará no corpo dessa morte? E logo depois ele diz: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 8, pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Pastor, não tenho tempo de ler o livro, a carta aos Romanos inteira. Então assim, leia só Romanos 8. Romanos 8 é um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. Paulo começa dizendo: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E no capítulo 8, então, Paulo vai nos ensinar ou nos descrever a obra do Espírito Santo em nosso favor. E assim, mesmo nós, vivendo nesse corpo pecador, falível, corruptível, nos versos 23 e 24, Paulo nos diz que já hoje, nós já recebemos e já estamos vivendo com os frutos ou os primeiros frutos do Espírito em nós. Portanto, com base nesse preâmbulo, chegamos a Romanos 8:31. E a pergunta de Paulo foi: que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Paulo reconhece quem somos. Paulo reconhece nossa condição. Paulo reconhece o nosso pecado. Paulo reconhece que não estamos no padrão da lei de Deus. Paulo reconhece o poder da morte. Paulo reconhece a sua luta contra o pecado e a sua contínua derrota contra o pecado. E então Paulo pergunta: que diremos, pois, a respeito destas coisas? Vamos ver as coisas que Paulo diz, de acordo com o que nós lemos. A primeira coisa é: Deus é por nós. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ao nos colocar diante da nossa maldade, diante do entendimento de que a ira de Deus se revela contra o mal, o pecado, e o ímpeto de Deus é a destruição do mal, quando olhamos para o mundo ao nosso redor, para o caos que existe no mundo, para a injustiça, dor, morte e sofrimento, alguns podem pensar assim: olha, Deus não é assim tão por nós. Alguns podem chegar a pensar ou a sugerir que, na verdade, Deus está contra nós. Quantas vezes nos perguntamos, quantas vezes tivemos esse exato pensamento: Senhor, o Senhor está realmente ao meu lado? O Senhor está realmente ouvindo a minha oração? Muitas vezes nós pensamos que Deus está nos castigando. Conheço pessoas que vivem com medo de Deus, medo de sofrer nas mãos desse Deus. Muitos têm medo de sofrer consequências de pecados do passado. Gente que caminha com Deus, mas caminha com medo de Deus. E o que Paulo está nos dizendo em Romanos 8 é justamente o contrário. O que Paulo está nos dizendo é: Deus é por nós. Deus não está contra nós. Deus não quer nos castigar. Deus não quer nos punir. A sua ira não está derramada sobre nós. Amém? Deus não quer fazer o mal sobre nós, porque o texto nos ensina que Deus é por nós. Ou seja, Deus não faz parte de nossos problemas. Deus é sim
parte de nossas soluções. Deus não quer nos julgar, Deus não quer nos punir, Deus não quer nos castigar. O que Deus quer é nos abençoar, nos salvar e nos amar. Portanto, se um dia você se deparar com o sofrimento, a dor e a morte, e pensar que Deus é o agente dessa dificuldade, saiba que nesse momento a sua percepção, o seu entendimento sobre Deus estará equivocado, porque a Bíblia me ensina: Deus é por nós. Segunda coisa que Paulo nos ensina é: esse Deus que é por nós nos deu o seu Filho Jesus Cristo. Esta é a maior maneira, a melhor maneira de compreendermos o Deus que é por nós. O Deus que entrega seu único Filho pela humanidade. 2 meses atrás, em casa, uma segunda-feira à noite, após o banho, nosso filho mais velho, Mateus, que alguns se assustam que cresceu tanto, mas ele é o mesmo Mateus de sempre, pediu a toalha, e a Carol estava indo levar a toalha para ele, e ouvimos um barulho bem forte no banheiro. E quem é pai, quem é mãe, não sei, acho que todos somos parecidos ou iguais, temos um instinto paterno que nos fala tudo, né? Assim que ouvimos o barulho, corremos para o banheiro, a Carol e eu, ele estava desmaiado fora da banheira, ali naquela região da pia. E eu rapidamente peguei ele, coloquei ele sobre a cama, desmaiado, desacordado, não sabíamos o que havia acontecido. A Carol começou a fazer ali o CPR e chamei os paramédicos, eles vieram à minha casa. E durante, quem sabe, 30 segundos, ou 1 minuto, quem sabe, ali vendo meu filho desacordado e depois ali recuperando as suas forças lentamente, veio no coração de pai um medo. E que medo é esse? Medo de perder. Porque a coisa que o pai mais ama é o quê? É o seu filho. E Paulo vai me ensinar que o que Deus faz. Deus é tanto por nós, ao ponto de que Deus nos deu o seu Filho. Portanto, nós podemos descansar nesta verdade. E o verso 32 nos diz ainda mais, que Deus, olha só que texto bem interessante, Deus não deixará de nos dar graciosamente todas estas coisas, amém por isso? Mas a pergunta é, que coisas são essas? Paulo diz, o Deus que não poupou o seu próprio Filho, nos dará gratuitamente, graciosamente todas estas coisas. E aqui há uma conexão com Efésios 1:3, onde Paulo ali dirá assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pergunto, qual o propósito de Deus para a nossa vida? Você sabe qual é? Qual que é? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe qual é? Qual é? Romanos 8:29. O propósito de Deus está bem ali. Romanos 8:29. Paulo dirá assim: que Deus nos predestinou para sermos o quê? O que diz a Bíblia? O que diz aí na sua versão, Romanos 8:29? Deus nos predestinou para sermos conforme quem? Para sermos conforme a imagem de seu. Compreenda, coloque algo em seu coração. O grande projeto de Deus, o grande propósito de Deus, talvez até o único propósito de Deus para a sua vida, é transformar você como Jesus. E aí Paulo diz: não deixará de nos dar graciosamente todas estas coisas. Que coisas? Entenda
que estas coisas que Ele não deixará de nos dar são as coisas necessárias para que o propósito de Deus se cumpra em nós. Por exemplo, muitos vão usar Mateus 7:7 de forma errada. O que diz lá? Mateus 7:7. Alguém sabe? O que diz Mateus 7:7? Alguém sabe dizer? Mateus 7:7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta lhe será, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. E muitas pessoas, ouça bem aqui, muitas pessoas irão prometer o que Deus não prometeu com a Bíblia na mão, usando esse texto. Ou usando Romanos 8:28, que nos diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a... Que coisas são essas? Entenda, a promessa de Deus tem única e exclusivamente a ver com o propósito de Deus para a gente. Portanto, quando o assunto é nos tornar, nos transformar à imagem de Jesus, essa oração, Deus nunca diz não. Essa oração, a resposta sempre é sim. Portanto, Jesus disse: pedi e dar-se-vos, buscai e achareis, batei e a porta lhe será aberta. Quando o assunto é ser salvo, quando o assunto é ser transformado por Jesus, a Bíblia é categórica: pedi e dar-se-vos-á. Não há uma condicional aqui agora. Entenda, esse texto, e também Romanos 8, Jesus não está prometendo dinheiro, fama, namoro, saúde, green card. Jesus não está prometendo nada disso. Agora eu te pergunto, são coisas boas, essas que eu acabei de citar? Sim ou não? Digamos que alguém roube agora o seu carro, lá no estacionamento da igreja. Você ficará feliz ou triste? Vou perguntar de novo. Quem agora roubar o seu carro, você ficará feliz ou triste? Hã? Você vai ficar o quê? Até onde eu sei, em Massachusetts, o insurance é obrigatório. Certo ou errado? Em Washington não é. Aqui ainda é, certo? Alcidone ainda é? Você ficará triste? Alguns vão vir na quarta agradecer a Deus. Obrigado, Jesus. 270 mil milhas? Meu amigo, glorificado. Segura um pouquinho aí. Nós queremos que coisas boas aconteçam em nossas vidas, como o carro velho ser roubado, certo ou errado? Nós queremos saúde, nós queremos dinheiro. Alguém aqui não quer dinheiro? Dinheiro é bom ou não é? Estou vendo pouca fé aqui nesse canto à direita. A gente quer, gosta, não, é bom ou não é? Sorry. Mas essas coisas, Jesus não nos prometeu. E se nós não compreendermos isso, quando o dia do sofrimento chegar sobre nós, nós não entenderemos.
A promessa: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta lhe será aberta, diz respeito ao grande projeto de Deus para as nossas vidas. E o grande projeto de Deus para as nossas vidas não tem nada a ver com o roubo do nosso carro. O grande problema é que muitas vezes nós damos importância às coisas periféricas da nossa vida e tornamos estas coisas as coisas mais importantes. E quando o assunto é o Evangelho, quando o assunto é a salvação, existe apenas uma coisa que Deus de verdade está olhando, e essa coisa é a sua transformação à imagem de Jesus Cristo. E quando o assunto é salvação, Deus nos dará tudo o que é preciso para que esse propósito se cumpra em nossas vidas. Amém? Próxima coisa que Paulo cita, versos 33 e 34. Quem vai acusar os escolhidos de Deus? Deus não imputa sobre nós o nosso pecado. Paulo dirá: quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais ressuscitou. Amigos, igreja, o que Paulo está nos ensinando em Romanos 8, abra o ouvido aqui e ouça bem, é que Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados. Em Romanos 4, 7 e 8, Paulo cita o Salmo 32, 1, onde diz assim: bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa pecado. Ou como lemos, Salmo 103, 12: assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Amém? Quando Deus vem em nossa direção e nos oferece a vida através de Jesus, apesar de nenhum de nós aqui merecer, escolhendo ser por nós e já nos dando de antemão o seu Filho, agora esse Deus se relaciona conosco não pela plataforma da culpa e do pecado, mas pela plataforma do amor, e portanto Deus não imputa pecado sobre nós. Deus escolheu ser a nosso favor. No verso 34 ainda Paulo vai dizer que Jesus morreu e ressuscitou por todos nós. A lição do trimestre vai falar sobre amor e justiça. A verdade é que a justiça de Deus se cumpre plena e perfeitamente na pessoa de Jesus, na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e agora, quando Jesus ressuscita, o segundo Adão, o verdadeiro Filho de Deus, Jesus nos convida a recebermos vida com ele. Então vem a pergunta: que diremos, pois, a respeito de todas estas coisas? Que coisas? Deus é por nós, Deus entregou o seu Filho por nós, nos dará tudo o que precisamos para que seu propósito se cumpra em nossas vidas, não imputa pecado sobre nós, e Jesus Cristo já morreu por cada um de nós. Amém por isso? E chegamos ao verso 37, onde Paulo dirá que nestas coisas, estas coisas que Paulo vem nos ensinando, nós somos mais que vencedores. Nossa vitória já é certa. Não importa o mundo ao nosso redor, não importam as condições, não importa o sofrimento, não importam as lutas, o último capítulo já foi escrito, e no último capítulo da Bíblia, a Bíblia me ensina que Jesus já é o vencedor. O novo céu e a nova terra já são nossos em Jesus. Portanto, não temos que ter medo. Em todas as coisas somos mais que vencedores.
E Paulo dirá ainda, nem 39, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nem morte, nem vida, nem passado, nem presente, nem futuro, nem anjos, nem demônios. E eu vou mais longe, nem mesmo o nosso pecado. O seu pecado te assombra, ele me assombra. Adão está aqui ainda. Você tem as suas lutas, eu tenho as minhas lutas. E enquanto esse corpo corruptível não se revestir de incorruptibilidade, as lutas continuarão. Mas a Bíblia está me dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. O que é nada? O que é nada? Nada é nada, tão pouco o meu pecado. Romanos 5:8 eu citei. Cristo morreu por nós quando ainda éramos o quê? Pecadores. 1 João 4:18. João nos dirá que no amor não há medo, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Tem você se relacionado com Deus com base no medo? Não se esqueça, Deus é por nós. Mas esse texto é interessante porque João nos dirá que no amor não há medo, mas medo do quê? No verso anterior, o verso 17, 1 João 4:17, ele diz assim: o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Eu te pergunto, quando você pensa no dia do juízo, você fica tranquilo ou fica mais preocupado? Me lembro que nós brincávamos na adolescência que vai ter um telão no céu. Já viu essa história do telão no céu? E que no telão vai passar a história dos nossos pecados. Como é que você fica com essa história, com essa lenda urbana? Você fica confortável? A verdade é que agora no amor não temos mais medo do dia do juízo. Não temos medo do dia do juízo, porque Deus já nos deu o seu Filho, e com o Filho nos dá todas as coisas para que seu propósito se cumpra em nós. Não temos medo do dia do juízo, porque Jesus agora já intercede por nós, e nada nos separa do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não temos medo do dia do juízo, pois a Bíblia me ensina que a vitória já é nossa, e agora em Jesus somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, não temos mais medo de nada. Vivemos em paz com Deus. E por fim, se lermos esse segundo bloco de Romanos 5, 6, 7 e 8, algo bem interessante. Em Romanos 1-4, Paulo vai nos ensinar sobre o que nós chamamos de justificação pela fé. E Paulo dirá que é apenas através de Jesus. E então Paulo inicia Romanos 5 dizendo que agora, justificados pela fé, temos paz com Deus. Amém? Temos paz com Deus. Mas nós falamos sobre isso. Mesmo estando em paz com Deus, muitas coisas ainda nos assolam. O pecado ainda habita em nós. Nós ainda sofremos. Nós temos medo de morrer. Por vezes temos medo do inferno. E por isso Paulo escreve Romanos 5, 6, 7 e 8, para nos explicar que mesmo estando em paz com Deus, mesmo vivendo em um mundo que ainda é hostil a nós, nós temos a garantia de vitória. Temos a garantia de que podemos enfrentar este mundo e esta vida e ainda assim sermos mais que vencedores. E Paulo terminará esses 4 capítulos
5, 6, 7 e 8 da mesma forma. Romanos 5, verso 21. Romanos 6, verso 23. Romanos 7, verso 25. E Romanos 8, verso 39. Nesses 4 versos, fechando cada um destes 4 capítulos, acontece a mesma frase, a mesma expressão, e a frase é esta aqui: Cristo Jesus, o nosso Senhor. 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 A grande verdade a respeito de todas estas coisas é que, lendo Romanos, nós temos apenas uma coisa a dizer, e esta única coisa que temos a dizer é: Cristo Jesus, o nosso Senhor. Apenas uma mensagem, apenas uma pregação, e essa pregação é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabia que você é mau? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabia que Deus está irado contra você? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabia que você um dia vai morrer? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabia que você um dia será julgado? O que você diz? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabia que você não merece o amor de Deus? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando aquele exame médico não vem do jeito que você esperava, Cristo Jesus, o nosso. Quando eu não tenho dinheiro ou trabalho, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando eu fico com medo da imigração, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Venha a vida que vier, digam a nós o que disserem, não importa, nós temos uma só coisa, de todas estas coisas, nós temos uma só coisa, e esta uma só coisa chama-se Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando o espelho resolver assolar a sua vida, quando qualquer pessoa decidir confrontar você, eu e você temos apenas uma coisa a dizer, e essa única coisa que temos a dizer nesse ano que inicia é: Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando você sentir-se indigno, pecador, lembre-se: Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Ele seja a glória para sempre. Amém.